Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa do Zero ao Empreendedorismo, um programa feito para você, empreendedor. Pensado em todas as propostas que vocês estão trazendo para a gente. Suas dores, mas também seus acertos. E é por isso que nós estamos aqui. E hoje, com uma convidada muito especial. Ela que tem feito um trabalho excelente para os empreendedores, nos negócios, mas eu vou apresentar aqui um pouquinho quem é essa convidada que está conosco hoje. Quem ganha aqui é você, empreendedor, que está recebendo, tendo a oportunidade de ouvir, de aprender um pouco com a nossa convidada de hoje. Ela que é mineira, está fazendo um trabalho muito bom nessa cidade, casada, 30 anos de trajetória no mercado enquanto mentora, consultora, palestrante. Ela que também trabalha com beleza. Ela que é formada, meus queridos, em análise de sistema, graduada em estética e cosmetologia. Ela que é pós-graduada em gestão de pessoas, analista e perfil comportamental DISC, facilitadora em PNL. E além disso, pós-graduada em neurociência e comportamento humano. Ela que tem feito um trabalho com maestria. Eu tenho a honra de convidar aqui a se apresentar a nossa querida amiga Kênia Cristina. Maravilhosa. Seja Que bem-vinda. coisa maravilhosa. Obrigada, Nirlânia. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui, né, podendo compartilhar desse projeto incrível que você está realizando e uma felicidade de poder estar falando um pouco, né, sobre a nossa trajetória. Recebi com muita alegria, com muito carinho e eu tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso, né, e de muito aprendizado para todos nós aqui. Nós agradecemos. Quando eu falo nós, que não estamos só, né? Sempre tem empreendedores assistindo, Kênia, temos amigos que nos assistem, temos parceiros Maravilha. que estão conosco. É um projeto novo, é uma criança ainda, ele está em sua 6ª edição, mas que nós estamos cada dia com pessoas aqui, com histórias engrandecedoras. Que maravilha. E hoje eu tenho uma honra aqui de ter você conosco. Kênia, se apresente para quem não te conhece ainda. Quem é Kênia Cristina? Muito bem, como você falou, né, Kênia Cristina é uma mineira de 48 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma família que é o meu maior empreendimento, ao eu emprego toda a minha energia como combustível para me impulsionar para os outros negócios, né? E tem uma formação bastante diversificada, né, Nirlânia? Eu comecei dentro da área da tecnologia, dentro do mundo do corporativo, eu atuei durante muito tempo como analista de sistemas, tive a oportunidade de desenvolver projetos para grandes empresas, gigantes no mercado nacional. E depois, aos 28 anos, eu casei, vim para a Bahia, morei em Jequié durante um período e lá eu tive assim a grata oportunidade, acho que por essa facilidade, por ser uma pessoa com perfil influente, Sim. né, de comunicação, de agregar pessoas, de liderança, e eu exerci essa coisa da liderança durante toda a minha trajetória, desde o colégio, né, até assim a função que eu exerço hoje também, que acaba sendo uma posição de liderança. Mas eu vi e comecei a trabalhar em Jequié, depois que eu tive minha filha, eu fiquei afastado um período do mercado de trabalho, em torno de uns 2 anos, né? E aí eu comecei a atuar e recebi um desafio de trabalhar na área de gestão de pessoas. Era uma oportunidade numa indústria que eu trabalhava, onde eu ia trabalhar na parte de treinamento, direcionamento de pessoas, capacitação de talentos. Era muito voltado para o desenvolvimento humano, até porque é uma empresa muito grande e a área de recursos humanos elas tinham muitas vertentes, que iam desde departamento pessoal e outras partes mais burocráticas, e eu fiquei com a parte relacionada a desenvolvimento humano, gestão de conflitos e assim. Uma pessoa que era da área de tecnologia, mas que apesar dessa coisa de gostar muito de conversar, eu aceitei prontamente o desafio. Eu já fazia vários trabalhos voluntários nessa empresa,
buscando envolver pessoas em programas de melhorias dentro da empresa, então isso chamou muito a atenção. Mas, claro, quando eu recebi o desafio, eu entendi que eu precisava de me profissionalizar, né? Então, eu busquei a formação, a especialização em gestão de pessoas. Junto com isso, vieram vários outros cursos, né? Eu falo que eu tenho a formação diversificada porque, assim, realmente, não só do campo teórico, mas da aplicação prática, eu consegui ter muita vivência. Já tenho mais de, sei lá, mais de 3.500 horas de cursos realizados ao longo da minha carreira, que vão dentro desses todos os segmentos que eu já atuei. Mas dentro da área de pessoas, foi uma área que me promoveu para outras coisas, porque quando você lida com pessoas, você gera relacionamento, network, e isso te abre muitas oportunidades. Foi aí que em 2009 eu comecei a atuar na parte de empreendedorismo pela motivação de nós, eu e meu esposo, de alcançarmos o sonho da casa própria, né? E eu comecei na área da estética. Eu saí de férias, fui para Minas, fiz um curso de estética, fiz curso de massoterapia, comecei a me especializar e comecei a empreender junto com a área corporativa. E tudo isso foi trazendo para mim saberes e conhecimentos que eu estava cada vez mais encantada com isso, porque querendo ou não, dentro da área do cuidado, da beleza, a gente aplica muito de gestão de pessoas, muito de atendimento, do cuidado, do servir. Então, chegou um momento que eu senti que eu tinha maturidade para poder seguir somente com o empreendedorismo, né? E eu acabei saindo dessa fábrica, deixando esse campo e me dedicando totalmente à minha empresa. E aí, quando a gente começa a empreender, eu sou uma inquieta, a gente precisa de aprender e ter saberes. Eu sempre, tudo que eu procuro atuar, eu entendo que a gente precisa de ter uma curadoria de conhecimentos para que a gente possa, de fato, ter uma entrega mais relevante naquilo que a gente se propõe a fazer. E atuando com isso, e vendo e aprendendo, comecei a perceber que também eu tinha esse campo de poder estar apoiando outras pessoas que, de certa forma, tinham uma dificuldade ali na venda, tinham uma dificuldade no posicionamento, e fui me especializando. E eu falo que existe uma professorinha dentro de mim desde nascença, porque assim, eu adorava ensinar os colegas na escola. E a minha primeira função, por incrível que pareça, eu não citei, mas eu fui professora de inglês. Meu primeiro trabalho aos 17 anos, antes de completar o ensino médio. E claro, isso ficou porque eu sempre gostei muito, sabe? Na sala de aula, quando se pedia alguém, vai lá, explicar, eu adorava apresentar trabalho. Adorava explicar. E eu me sentia, de fato, uma professorinha ali. Então, com o tempo, eu fui realmente buscando entender qual era o meu propósito de vida, o quanto esses saberes me conectavam com esse propósito e o quanto eu poderia usar. E claro, a gente vai chegando numa fase da nossa vida que a gente vai sendo mais madura, né? E a gente começa a querer alcançar outros voos, crescer, se desenvolver. E eu voltei para essa visão do propósito, né? Trabalhei durante, acho que uns 15 anos na área da beleza ali, entregando o meu melhor, me especializei em serviços, em atendimento de alto padrão, que é uma entrega, obviamente, um pouco mais elevada para clientes mais exigentes também. E depois, para viver o propósito, para viver aquilo que o Papai do Céu queria que fosse, né? O meu caminho, que eu entendo perfeitamente, que isso é muito claro para mim hoje, que é direcionar pessoas, porque o impacto de todos esses saberes, por mais desconexo que as pessoas pensam, né? Hoje eu vejo como uma visão nexialista, que a gente fala que são esses vários saberes que se complementam, para que a gente seja um profissional único, né? Com um olhar único. Então, hoje, quando se fala de negócios, a minha visão de atendimento, de servir, de vender é muito diferente, porque a estética, de certa forma, ela me trouxe um olhar mais sofisticado, mais atencioso, mais cuidadoso, ao mesmo passo que o conhecimento da parte de sistemas me trouxe um campo mais analítico, organizado, estruturado, com método. Sim. E eu fui agregando isso, obviamente, para que eu pudesse ter mais embasamento científico com formações como hoje. Estou aí, né, na minha especialização em neurociências e cérebro e comportamento humano. Porque, no final das contas,
todo esse contexto que eu trabalho, ele converge para direcionar pessoas para terem sucesso, Perfeito, Kênia. Você né? trouxe algo interessante. Vários, vários pontos, pegando sua Sim, trajetória aí. Kênia, é muito comum receber empreendedores, Kênia, principalmente que estão iniciando, e que eles não dão essa importância do seu desenvolvimento pessoal. sim, Alega não ter condições financeiras, alega que não tem tempo, ou seja, justificativas. verdade. E como você trouxe essa experiência, o que você diria para esses empreendedores que negligenciam esse desenvolvimento pessoal? Olha, primeiro eu carrego comigo uma máxima, que eu Sim, falo isso em praticamente todos os meus treinos. Se você atende e vende para as pessoas, você tem por obrigação entender mais de pessoas, ou tanto quanto você entende pelo seu produto. Por que disso? No fundo, todo o processo de atendimento ou de venda, ele está relacionado à conexão com a pessoa. A venda é consequência. Quando você entende e você consegue suprir essas necessidades emocionais, que os diversos perfis, cada um tem um perfil, tem uma forma de tomar decisão, tem uma forma de consumir, se encanta por alguma coisa. E quando você tem esse entendimento, você percebe que no fundo, não é apenas você saber sobre vender ou você entender sobre o seu negócio. E as pessoas negligenciam muito o conhecimento sobre o ser humano. E por que que hoje eu falo assim, eu tenho aprofundado o entendimento do cérebro? Porque toda a raiz das nossas emoções, elas partem por aqui. E é muito incrível quando a gente entende que existem questões fisiológicas envolvidas nisso, que além das questões emocionais, e que quando você tem clareza de utilizar isso com estratégia, você consegue alcançar resultados com muito mais facilidade. O empresário, o empreendedor que negligencia o entender de pessoas, ele está negligenciando todo o negócio dele, porque para vender ele precisa de pessoas e para poder relacionar-se com a empresa ele precisa lidar com o time, que é a principal pessoa, a mais importante do negócio, muito antes do cliente, o colaborador. Então, o que, que eu vejo hoje? As pessoas colocam suas paixões, empreendem naquilo. Quando elas começam a ter que dividir as tarefas com outras pessoas, começam a surgir os problemas. E aí elas começam a entender, eu preciso de entender as pessoas, porque eu não consigo resolver com fulaninho. Beltrano é difícil, fulano é complicado, fulano tem um jeito diferente do meu de raciocinar. Então, seja, se aquela equipe ela não é bem trabalhada do âmbito sim, dessa visão que o gestor precisa de entender de pessoas, a própria equipe dele não vai conseguir entregar o resultado que precisa com o cliente. Então, assim, toda a cadeia do processo que envolve liderança, vendas, tudo vai lidar com pessoas. Nós temos processos e pessoas. perfeito. Para os processos existirem, nós precisamos que as pessoas executem, ou planejem, ou façam. As pessoas estão envolvidas o tempo Sim, todo, né? O tempo todo e em tudo. Então, não pode negligenciar por esse motivo. E as pessoas é o centro de qualquer negócio. exatamente, Kênia. Perfeito. Tá vendo, empreendedor, a importância que nossa querida Kênia trouxe para você, que está negligenciando o seu desenvolvimento pessoal, Kênia? E já deixa um convite aqui, viu, Kênia? Eu Sim. quero aproveitar aqui para todo empreendedor. No dia 18 e 19 de outubro, Kênia, vai ter imersão MEI. Método Empreendedor Ah, Implacável. que 2 maravilha. dias, Kênia, de alta performance, mas Perfeito. também olhar para os negócios. Então, eu vou estar trabalhando metodologia, transformação e negócio. Então, vai ferramentas de alto impacto, Kênia. Trabalhar logo medo. Incrível. Uma delas que eu vou trabalhar o FARE, que é passar pelo fogo. Uau. E empreender é isso, né, Kênia? Me fala aí, Kênia. Empreender é Literalmente isso. Fale pra gente, Kênia. passar pelo fogo. Fale. É porque empreender exige coragem. Sim. Eu falo que assim, eu aprendi a ter coragem, assim, a coisa da coragem passou a fazer muito sentido para mim quando eu me tornei mãe. Porque eu sempre tive dois partos naturais e, minha irmã, eu tinha que ter coragem. Tive que ter coragem, né? Principalmente da minha primeira filha, foi um trabalho de parto mais demorado.
E a vontade de vê-la, de trazê-la ao mundo era tão grande que eu falo assim, e claro que depois que os nossos filhos nascem, a gente realmente fica muito mais corajosa, assim, do ponto de, a gente fica medrosa por algumas coisas, mas corajosa do ponto de vista de enfrentar a vida. E o empreendedorismo é como um filho, de fato. Você constrói, aquele negócio nasce, você cria amor, você tem que ir cuidando cada dia, você tem que cada etapa de maturidade do seu negócio, porque nenhum negócio nasce grande, as coisas vão nascendo e vão crescendo e vão aumentando. Só que até que nasça, né, você vai passar pelo fogo, você vai sentir dor, vai incomodar, vai te tirar do conforto. E são esses momentos é que fazem com que você vai criando a casquinha grossa que precisa. Porque, querendo ou não, quando a gente empreende, é um ato de se apaixonar diariamente. Porque tem dia que você termina o dia e fala, meu Deus, por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou envolvido nisso? Por que que eu estou fazendo isso? Para quê? Mas no outro dia você é levada com uma ideia incrível e você já quer ganhar a ideia. Então isso é empreender. É o mesmo fato de você entender que por mais difícil que esteja o desafio, você vai passar pelo fogo, você vai caminhar, mas você vai sair de lá da frente muito mais corajoso, muito mais disposto a brigar por esse filho que você gerou, que você criou, e por amor a isso, entendendo que o negócio, por mais que a gente fale, o negócio realmente precisa de ter dinheiro, mas a gente sabe que tem propósito. O propósito não paga boleto. Mas um negócio que não tenha propósito, ele não gera conexão com as pessoas, ele não te desafia, ele não faz com que você se torne melhor. Então precisa de acontecer ambas as coisas. Você ter um propósito muito claro do impacto que o seu negócio vai trazer na vida das pessoas. E além disso, você ter a clareza de que você é responsável por poder fazer com que aquele negócio cresça, prospere, fature, enfim. É um, é um caminho estreito, né? É um caminho estreito, às vezes solitário, quase sempre solitário, porque quem nunca empreendeu não entende as dores do empreendedor. E aí fica até um recado: não se aconselhe com quem não construiu nada. É. Tem pessoas que às vezes no momento vai reclamar com alguém que é CLT ou que nunca teve Sim, uma empresa e a pessoa talvez vai trazer para você um desânimo, sim. né? Então, assim, converse com quem já passou pelo fogo, converse com quem já viveu a sua dor. Essa pessoa, sim, vai ter propriedade para poder te falar coisas que talvez ela já viveu e que vão te encorajar a seguir a sua caminhada. Mas o meu caminho é esse, né? É isso É mesmo, isso aí Kenny. mesmo. Kenny se trouxe interessante, porque é muito comum as pessoas aconselharem. É muito comum É, trazer opiniões próprias, particulares, baseadas no seu mundo, no seu mapa mental. uhum, Eu tenho essa mesma máxima que você. Eu só escuto de alguém que já fez, que já exatamente. passou pelo Não faz processo, sentido, né? principalmente que já quebrou. São os mais Exatamente. apropriados a me dizer. Exatamente. Porque aquelas pessoas que nunca tentam são as que mais querem. Não É vá por este verdade. caminho. É verdade. E eu atendo também empreendedores no serviço público. Eu digo para eles: não é uma servidora que está aqui apenas. É Sim, uma servidora, mas também está empreendedora e entende tua dor. Então, o nosso diálogo é de igual para exatamente. igual. Exatamente. E quando ele chega até a sala, que traz as dúvidas, os anseios, Kênia, eu faço algumas perguntas. Primeiro é saber se eles de fato estão empreendendo com um propósito. Que não Sim, é que realmente é mais fácil, mas não é romantismo. Mas é porque é mais leve. exatamente. É porque todos os dias, Kênia, fazer algo sem ter uma razão Não, maior combustível não não dá. sustenta. Sustenta mesmo. Né? E você trouxe a questão do propósito. Outra questão, Kênia, é que elogios não pagam conta. E alguns esperam ser validados, sabe, Kênia? Querem Exatamente. muita validação de alguém. Eu quero te pedir, eu vi que você é analista comportamental. O que Sim. você diria para esses empreendedores que ficam esperando a aprovação do outro? Muito boa pergunta. Falando um pouco sobre essa questão de Sim, perfis comportamentais, existe um perfil sim, específico que aguarda muito isso, né? Geralmente são aqueles perfis de pessoas mais influentes, mais comunicadoras. O perfil influente, ele espera muito isso. Ele quer muito o palco e às vezes ele negligencia pilares importantes do negócio que tem a ver com a parte da gestão da burocracia, dessa parte estrutural, e ele quer ficar somente com a parte do brilho, do reconhecimento. Só que o que acontece, Nirlânia? E eu tenho perfil influente, então eu posso falar sim, por propriedade, porque durante muito tempo
eu ficava de fato esperando a validação do outro. Ah, será que deu certo? Foi bom? Hoje eu tenho a consciência e eu aplico isso nos meus direcionamentos, não é a busca do perfeccionismo. E quando a pessoa é perfeccionista, ela espera sempre que alguém fale com ela: nossa, tá perfeito, tá incrível, tá impecável, não teve nenhum problema. Mas quando a pessoa busca excelência, excelência é algo que faz com que a roda gire sempre. Ou seja, a gente começa, a gente melhora e a gente melhora ainda mais e ainda mais e ainda mais e ainda mais. Então hoje quando eu faço algo que eu faço meu próprio julgamento, que aquilo talvez não foi uma experiência positiva, né? Então eu entendo, eu estou num processo de excelência. Então no próximo eu já sei onde eu não vou errar, onde eu vou melhorar, aonde eu vou construir. E muitas das vezes, certas validações, elas nem são verdadeiras. Porque depende, às vezes tem pessoas que querem ouvir sempre o lado positivo da validação, né? É muito fácil. Eu sou sua amiga, eu chego e me rasgo de elogios. Em que eu te ajudo a crescer? Mas se, apesar disso, eu trago para você feedbacks construtivos, Nirlânia, olha, eu achei fantástico, mas eu acho que você pode, se você me permite, obviamente, isso, você tem que estar aberto, se você me permite, mas você pode melhorar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Acho que você indo por esse caminho, eu já tenho uma experiência, acho que você vai ter mais sucesso. A decisão é sua. O empreendedor tem que entender que ninguém pode tomar as decisões por ele. O espaço de empreender é seu. Você pode ter pessoas, você pode ouvir coisas, mas entenda que nem tudo vai dar certo, né? E que bom que às vezes dá errado, porque no errado você aprende. Quando está indo tudo certo e você se acostuma sempre em acertar em tudo, a hora que você erra, o baque é muito grande. Quem entende que a linha do sucesso, ela não é uma linha reta que se traça daqui e vai até aqui. A linha do sucesso, ela vai assim, ela está aqui, daqui a pouco ela sobe, daqui a pouco, vixe, caiu lá embaixo. Vamos subir de novo. Ah, mas não chegou lá em cima, não, não, caiu de novo, e vai, e vai, e vai. Então, o caminho do sucesso, ele não é linear. Ele tem altos e baixos, e é justamente nesses altos e baixos que você vai entendendo que, indiferente da validação do outro, é você quem tem que ter a atitude de se levantar e se propor a se reerguer e fazer. Porque na hora que o bicho pega, que a onça quer beber água ali mesmo, não tem ninguém que vai chegar junto. É você. Por isso, a sua autoestima, o seu entendimento, né? E aí eu digo que o autoconhecimento, ele também é muito importante, porque às vezes a pessoa é muito turrona, ela não quer ouvir nada, passa pelas peneiras. Às vezes tem conselho que não vale a pena mesmo, não, sabe? Sim. Pessoas dão um conselho ali, mas aquilo não vai fazer sentido. Às vezes você vai ouvir, né? Então estude, pesquise, leia, né? Comece a desenvolver a sua própria autocrítica, comece a entender e você mesmo validar a sua autoridade naquele processo, que você pode errar e tá tudo bem se errar, né? Claro que errando no sentido de avaliando os riscos, né, Nirlânia? Porque mesmo você avaliando riscos, a possibilidade de algo dar errado, mas eles podem ser minimizados. Porque se você avaliou que aquele risco poderia acontecer, você já tem talvez um plano para você sair daquela situação mais rápido. Então, isso é a questão de desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver essa coisa de você ouvir também a sua própria voz, se aquilo faz sentido para você, se aquilo faz sentido para o momento, né? Não esperar que o outro decida, mas ouvir e depois ponderar o que é importante, o que é válido para o negócio. Talvez a receita do outro colega não vai dar certo para o seu. Ah, foi um sucesso na minha empresa. Nossa, na sua poderia ser um fracasso. Porque o seu time tem uma outra conduta, o seu time tem um outro perfil, a sua estrutura é outra, né? Então, tudo é uma questão realmente de avaliar. E quando a gente faz essa autovalidação de certas coisas, é baseado no conhecimento que você adquire, né? O resultado que você não tem está diretamente relacionado ao conhecimento que você não adquiriu. Adquire conhecimento. Adquire conhecimento. É isso mesmo. Como também como mentora e treinadora,
Eu tenho aprendido, Kenia, que o meu aluno só vai ter onde o treinador for. Sim, Então, quanto mais nós que estamos à frente, treinando, desenvolvendo pessoas, mentorias, precisamos avançar cada vez mais, não sim, é? sim. E é essa inquietação que move. E você trouxe o ciclo da excelência. Esse ciclo da excelência, Kenia, que me faz pensar todos os dias. Meu checklist no aspecto emocional, que é onde tudo Perfeito. começa, espiritual. E depois eu vou analisando os meus pilares, né? Que é o planejamento, onde foi que eu errei ali. E é Uhum. interessante porque, por mais planos que eu faça, no caminho eles vão errar, eles vão Isso. falhar. E aí que, às vezes, Kenia, eu me sinto como um avião, turbulência. Aí eu assim, meu Deus, Verdade. a vida vai acontecendo. E não é tão Sim. arrumadinho como a gente Não, espera. Não é não, assim, Kenia? nunca é. Nunca é. Esperar as condições ideais só vão fazer você paralisar. A Exatamente. gente tem que entender. Primeiro você começa, depois você vai melhorando. E essa é a sequência. É o momento que a gente espera, o empreendedor que espera, eu vou esperar ter dinheiro Sim, suficiente para poder fazer tudo perfeito. Talvez isso não aconteça. No meio do caminho acontece um negócio, quebra um negócio em casa, acontece um problema e vai indo, vai indo. Então, assim, faça o que você. Cortella fala essa frase, eu acho fantástico. Faça o que você tem no momento, da melhor forma possível, com os recursos que você tem para aquele momento. sim, Na verdade, a nossa trajetória são momentos, né, Nirlane? sim. De repente, hoje você consegue ofertar isso. À medida que você vai crescendo, vai adquirindo um time, vai organizando, vai estruturando, você já consegue entregar uma experiência muito melhor. E, inclusive, o cliente que é fidelizado no seu negócio, que ele vê esse crescimento, ele vai contigo muito mais longe, né? Porque Sim, ele presencia isso, ele entende, ele vê de onde você começou, o esforço que você fez para fazer com que ele alcançasse, né, algo mais para o seu cliente. O cliente também quer ter essa coisa assim, nossa, superou ainda mais a minha expectativa. Então não espera estar as condições perfeitas, o momento perfeito, tudo perfeito, não. Faça o melhor para aquele momento, com as condições que você tem. E à medida que você puder fazer melhor, vai melhorando, né? Então o ciclo da excelência ele tem muito a ver com isso, né? A gente sabe que é todo um processo. E quando a gente traz para o contexto, você falou dessa coisa de treinamento de pessoas, o quanto a gente tem visto pessoas que não querem seguir esse caminho, porque isso existe um preço a se pagar sim, por isso, de tempo, de estudo, de maturidade, porque a curva do conhecimento ela tem uma maturidade. O conhecimento que eu tinha aos 17 anos e que eu tenho hoje aos 48, a minha curva avançou muito, mas eu ainda estou longe da curva que eu posso alcançar sim. à medida que eu buscar mais. E que bom que é assim, senão a gente ficaria estagnado na vida e não iria mais. Só que a gente vê que tem pessoas que não querem viver essa curva, né? Outro dia eu estava lendo um estudo que eu achei muito interessante, é de um efeito, né, que na verdade é um viés cognitivo, que acontece com pessoas que às vezes têm um conhecimento muito raso sobre algo Sim. e elas têm uma autoconfiança tão grande daquilo que elas subestimam o poder do conhecimento e pelo fato de ser muito autoconfiantes, elas começam a vender aquela ideia de que elas são especialistas e que podem. O que isso é perigoso? Isso tem um nome, viu, Nirlane? É um Sim, nome que é chamado efeito Dunning-Kruger. sim, Dunning-Kruger são sobrenomes de dois psicólogos que estudaram, né, esse efeito e que observaram em pessoas que às vezes alguns que tinham menos conhecimento e muita autoconfiança, eles às vezes sobressaíam os que tinham muito conhecimento. Porque à medida que você vai crescendo, você vai passando a ter a humildade de perceber que o campo do conhecimento, do desenvolvimento, essa busca de excelência é algo tão profundo que por mais que você chegue num campo extraordinário, vai vir alguém e vai ultrapassar aquilo. E faz parte da vida e é assim. Só que a gente vê muitas pessoas despreparadas, sim, ignorando isso e fazendo uso desse uso exacerbado de tanta confiança, querendo entregar, direcionar, orientar pessoas sem conhecimento e sem embasamento, que esse é um perigo, né? Direcionar pessoas sem buscar isso, sem buscar ter vivência, sem buscar se preparar, né? O que a gente fala sempre, para qualquer coisa, até para ser um empreendedor, sim. se prepare,
né? Às vezes a pessoa tem um negócio que nem é aquilo tudo, mas ele quer, bota a cara que está fazendo, que está acontecendo, que está indo, que está aquilo outro, e daqui a pouco, quando se para analisar, é um contexto tão vazio que não entrega nada e as pessoas ficam decepcionadas com aquilo. Sim, sim. Ao passo que, às vezes, também tem pessoas que estão num patamar de muito conhecimento, mas que com essa baixa auto, na verdade, não seria autoconfiança, mas seria questão de humildade mesmo, de entender que por mais que ele tenha conhecimento, a sede e o desejo de aprendizado, de melhoria sempre é tão grande que ele se torna um poço ali inesgotável de aprendizado. Eu falo assim, eu busco me colocar nessa posição, né? Na posição de quem, à medida que se propõe a melhorar, melhora com conhecimento, com prática, com vivência. Aí sim, todo mundo que quer sentar para ensinar precisa entender, quer ficar de pé para ensinar, precisa entender que uma hora ele tem que sentar para aprender. Né? E é isso que você vai construindo. Então, a gente vê muito hoje no mercado, né? Pessoas vazias de conhecimento mesmo, mas fazendo tanto barulho, né? Sem levar em consideração que nosso conhecimento tem uma curva, tem um tempo de maturação e que tem um período para que a gente possa, de fato, ter uma entrega sólida, né? Dentro daquilo que a gente se predispõe a fazer. Perfeito. Quanta sabedoria! E você me Ah, fez agora lembrar de Provérbios. Salomão é a sim. minha base hoje de estudo, é Salomão. Maravilhoso também E ele sim. fala que é melhor que o outro elogie você do que você mesmo. Exatamente. E às vezes isso é mal interpretado, porque alguns Sim, acham que ser humilde é ser passivo, não é bem assim. Eu penso que a humildade é você saber quem você é, ter exatamente. uma clareza na identidade, saber o Exatamente. seu potencial, saber suas vulnerabilidades, porque eu Exatamente. as reconheço. Sim, E é por isso que eu tenho mentores, que eu tenho terapeutas, eu tenho uma exatamente. equipe, sai de mentoria, entre outras, porque eu entendo que o processo é gradativo. Com certeza. E eu tiro dos meus vencimentos um percentual para investir no meu Uhum. autoconhecimento. E tem que fazer escolhas. Você Sim, trouxe a curva aí, viu, Kênia? Essa curva de crescimento, ela requer escolhas difíceis. com É certeza. muita renúncia. Sim, Mas são renúncias processuais que tem que passar para atingir um patamar mais na frente. Que é aí sim que eu entendo minha jornada evolutiva. E outra máxima também de Salomão, quando ele fala assim: quando for a um lugar, é preferível que alguém te chame no fundo para vir à frente do que estar no palco e pedir para ser convidado a retirar. São essas máximas, Kenia, que me faz pensar que você trouxe aí, me fez lembrar sim, aqui. sim, sim. Há muito barulho aí nos palcos da vida, Muito. muito, mas quando você vai ouvir não tem conteúdo realmente, não tem verdade. Mas não sustenta muito tempo, viu, Kenia? Não, com Né? certeza. Irlânia, Sim, a questão de que a gente fala de humildade, né? Existe uma fala do meu pai que sim. ecoa e vai ser sempre na minha vida. Eu ouvia isso desde pequena. Ele falava, minha filha, se você tiver humildade, você vai conseguir chegar onde você quiser chegar na sua vida. E essa coisa sobre a humildade, ela é sobre você. Você sabe quem você é. Cristo foi humilde. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar para ninguém que ele era Deus. Ele era Deus. Ele tinha clareza da identidade. Mas ele também tinha clareza da sua missão, de quem ele era, de como fazer, de como tratar as pessoas. E, e como você falou, é melhor que o outro fale por nós. Né? Que o barulho seja pelo outro, que alguém fala, nossa, aquela pessoa impactou na minha vida. Do que a gente, né, ter que ficar aí gritando para as coisas. Eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sou muito dessa coisa. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou o que sou e eu tenho clareza do que eu sou. Aquilo que eu vou impactar na vida do outro, se gerar transformação, que bom, eu trouxe uma contribuição positiva. Se não for também, que eu fique até calado. Não precisa. Acho que o nosso impacto ele tem que produzir algo de melhor na vida das pessoas. Nós estamos aqui para poder produzir algo de melhor. E só produz algo de melhor quem é cheio, quem é vazio, quem é oco por dentro, só faz barulho.
nada mais. Não tem conteúdo, não tem nada. Então a gente precisa ser cheio. A gente precisa ser cheio de amor, a gente precisa ser cheio de conhecimento, a gente precisa ser cheio de humildade, a gente precisa ser cheio de coisas boas, porque tudo aquilo que nos preenche elimina esses barulhos externos que não fazem sentido nenhum, que só chamam a atenção, mas que no final das contas não geram nenhum tipo de conexão verdadeira, né, com as pessoas. Se eu tô aqui, se eu tenho algo aqui que mesmo que aquilo quebre, mas se tem contexto, as pessoas, nossa, tinha isso, tinha isso. Quando não tem nada, que você, vixe, não tinha nada aí dentro. Não tinha barulho, né? Então é por aí, né, Lânia? E nesse trouxe algo interessante. Estamos num momento onde é muito comum falar de crise, né? As pessoas estão com Sim. medo. Um medo paira no ar. É. Medo de investir, medo de acreditar, medo de empreender. E aí você me trouxe esperança na tua fala. Se eu fosse hoje finalizar o meu programa hoje contigo, e no que você aprendeu com Kênia, na tua fala meiga, mas com verdades. Eu vi em você uma trajetória de lealdade também. Me passa essas frases. E me veio assim, você tem esperança. A tua fala foi de esperança, que é acreditar, que é fazer. O que você diria para os empreendedores que vivem hoje com muito medo, assim, medo de não acredita mais neles, não acredita no sistema, perdeu a esperança? Então, Nilane, qual o entendimento que eu tenho disso? Sim. Nós somos um ser que somos corpo, mente e espírito, certo? Ah, nosso corpo nós já sabemos que nós precisamos fazer. Precisamos nos alimentar bem, fazer atividade física, ter os nossos momentos de pausa, cuidado, a nossa higiene, enfim. A nossa saúde mental, nosso emocional, todos os três, eles são importantes igualmente. A nossa saúde emocional, ela é extremamente importante para que a gente possa lidar com os desafios. Sempre vão haver situações que nos tragam medo, desconforto. Ser humano é estar sujeito a isso, né? Embora a gente saiba que nós somos seres eternos vivendo uma experiência humana, mas o humano nos tira do conforto porque nós não temos segurança e certeza de nada. Só que esse meio termo entre o nascer e morrer, muitas coisas estão acontecendo. E é essa vida, né? Viver diferente de estar vivo. Não é isso? Então, viver é uma escolha. Apesar do medo, apesar da dificuldade, apesar da crise, apesar do problema político, apesar do tarifaço, apesar de que eu escolho prosseguir. Lembra do esperar o momento Sim. ideal? Esperar o momento ideal te paralisa. Fazer 1% cada dia daquilo que você pode te move em prol de um objetivo. E o que que faz você fazer isso? É justamente a tua clareza emocional. É como emocionalmente você está para avançar. Que há momentos que às vezes te paira tanta ansiedade, tanto desconforto, que você precisa sim buscar profissionais, buscar melhorar a sua saúde emocional. E a gente tem vários recursos, né? Graças a Deus, que Deus capacitou os homens na Terra, profissionais da área da saúde mental que estão aí, ó, à disposição. E muitos nem usam desse recurso porque acham que isso é um sinônimo de fraqueza, e pelo contrário. Ai de mim se não tivesse tido acesso a profissionais que pudessem me encorajar e a agir e reagir apesar do medo, apesar do momento de crise. Então, cuidar do corpo, já falei, do emocional, que é isso que te fortalece. Uma mente forte também pode produzir um corpo forte. Um corpo forte auxilia para você ter uma mente forte. Então, aqui nós temos um equilíbrio de mais de 60% das coisas aqui que precisam de acontecer. E as pessoas negligenciam a questão, às vezes, espiritual. Que eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma questão existencial. É você saber quem você é no mundo. Saber que, apesar das dificuldades, existe alguém acima de nós que nos fortalece e que nós precisamos de nos conectar. Nós somos um espírito. Então, nós precisamos, sim, de manter a nossa fé.
Porque as pessoas às vezes podem ter todo o dinheiro do mundo, mas se elas, além do dinheiro, porque o dinheiro compra muitas coisas, mas outras questões, realmente a gente precisa entender que quanto mais bem espiritualizado emocionalmente você estiver, melhor vai ser o uso desse dinheiro, melhor vai ser o uso da sua condição física, dos recursos que você tem. Então, eu entendo que hoje a gente precisa de cuidar dessas três áreas da nossa vida com muito carinho. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você crê que vai acontecer. Então, se apesar da crise, da dificuldade, você está num momento de avanço, num momento emocionalmente bem equilibrado e ao mesmo tempo num momento espiritualizado, com fé, entendendo que Deus pode te abençoar e sustentar em todas as coisas. Então é cuidar das três coisas que nos compete, Sim, porque todas as três são de nossa responsabilidade. Se a gente negligencia qualquer uma delas, é como se a gente tivesse três bolinhas de vidro. sim, Cuida só do espiritual e não cuida da mente. Vai dar ruim. sim. Cuida só da mente e não cuida do físico. Vai dar ruim. E aí por diante, ou seja, é a coisa do equilíbrio. Quanto mais equilibrado essas três esferas da sua vida tiver, mais sucesso você vai conseguir alcançar naquilo que você precisa. Então, hoje eu não dissocio. Quando eu converso com alguém, que eu oriento alguém, eu sempre falo, tá cuidando dos três direitinho. Tá. E não é sobre a religião, é sobre você entender que você precisa ter um canal de fé. O homem precisa de ter esse canal de conexão com Deus e fé. Porque nas horas mais difíceis, quando o corpo estiver fraco ou quando a mente não estiver legal, se o seu espírito também está fortalecido, você consegue encontrar energia para poder se manter diante do caos. Então, o espiritual ele é muito importante. Então, tem pessoas que às vezes alcançam sucesso, estão numa fase incrível da vida, mas pelo fato da fé estar abalada, da crença nas pessoas, da crença de que vai dar certo, de que as coisas vão dar certo, elas se fragilizam e elas se debilitam, é onde o emocional vai embora e aí ela não reage, não faz. Eu, eu vivenciei uma situação em 2013. Eu trabalhava numa indústria, eu me lembro, Mirlane, assim, foi um dos maiores ensinamentos que um ex-patrão meu me deu em relação a essa questão de coragem. Foi naquela época de transição do governo Dilma e Temer, que foi um momento Sim, muito difícil na economia brasileira. A empresa estava numa fase muito complicada de cortes e tudo. E naquele momento, os concorrentes da empresa estavam fechando, estavam desligando, acabando com os negócios. E eu lembro que o nosso patrão lançou uma marca nova. Aquele cenário. Olha a ousadia. A pessoa se capitalizou, se organizou, se estruturou, fez toda uma gordurinha para sim, manter o negócio apesar da crise, porque o empreendedor ele precisa entender que ele precisa ser um bom gestor dos recursos que sim. tem. Só que na hora que estava todo mundo fechando, encolhendo, o cara lançou. Essa foi uma lição muito importante, porque eu me lembro até hoje das reuniões, ele falou, confia, vamos lançar, nós vamos começar agora, nesse momento que está todo mundo. Então, o que que traz? Olha que ensinamento, o que que a gente vê? Uma mente fortalecida e uma pessoa espiritualmente com fé de que iria dar certo. Isso movia ela não na direção do problema, mas na direção da solução. O foco não era na crise, o foco não era no problema. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender, porque é a fé e o nosso emocional muito bem sustentado que faz a gente olhar e criar essa visão de onde a gente quer chegar e não de onde nós estamos hoje. O empresário que trabalha com a visão muito focada naquilo que ele está vendo agora, por que uma empresa tem que ter uma política, missão, visão e valores? Sim, Porque todo mundo tem que entender para onde aquela empresa está indo, exatamente. para onde ela quer chegar. Isso é uma cultura. E essa cultura disseminada todos os dias faz com que o time se mantenha forte, o time se mantenha focado,
time se mantém engajado, apesar da crise. Agora não é hora de estar na crise, agora fazer o melhor. Podemos enxugar aqui, podemos reduzir, podemos melhorar o processo, é envolver as pessoas. Então, é nessa hora que eu vi assim, isso na prática, uma vivência que isso me encantou, de explorar todo o time no sentido de buscar o que, que nós podemos reduzir, o que, que nós podemos melhorar, quais melhorias, quais produtos, quais materiais novos nós podemos tentar para reduzir custo. E toda a equipe focou muito naquilo. E o extraordinário aconteceu. Né? Então, assim, nasceu uma grande marca naquele mesmo período, onde várias estavam fechando. Ele ganhou esse mercado. E eu percebi, né, essa coisa da ousadia, né, e da coragem e do não olhar para os percalços, mas é mirar onde, ter a certeza de onde ele quer chegar, a fé de que ele vai chegar e mover todos os esforços para lá. Então, se a gente pudesse trazer uma reflexão para esse empresário, essa empresária que está com medo, que está com receio, que está preocupado, sempre vai haver crise. Sempre vai haver situação difícil, né? E empreendedor é um bicho ousado mesmo. Empreendedor é o cara que ele vê oportunidade dentro da dificuldade, né? É a história de enquanto um charuto medrense. Exatamente. Né? Então, ou seja, é o seu olhar. Por isso que a tríade, ó, corpo, mente e espírito tem que estar bem trabalhado. É alinhamento. Para que você consiga alcançar os resultados que você busca. E eu penso que antes de empreender tem que ser um bom gestor também, não é? Sim. Como treinadora, estou treinadora, mas antes eu tenho que ir para a minha empresa como gestora. Sim. E é esse horário de gestora que eu olho os erros, acertos, faço minha análise, vejo que estou errando. Exato. E aí sim eu vou aprendendo. Porque uma coisa é você ter um apanhado teórico, isso é muito bacana, a formação, tem uma base muito boa, conceitual, mas, sobretudo, é a prática que me ensina. E onde eu mais aprendo, Kênia, são nos meus erros. Sim. Eu só olho aqui que eu vou crescer. Porque o empreendedor, muitas vezes, olha para o erro e ele se sente vitimizado, e aí vai perdendo a esperança, perdendo a fé. E aí é que move a mente fortalecida. Exato. Olhar para o erro e falar, opa, peraí, se eu errei aqui, eu posso acertar também. Sim. E tem muito empreendedor que quebra. Se você quebrou uma vez, parabéns. Você tem bagagem aí para avançar. E quem é um bom comprador é também um bom vendedor, porque trazer esse apanhado, tem muita gente dificuldade de vendas. Se você compra, você também vai saber vender. Sim. E aí, Kênia, você me trouxe apanhado de várias reflexões. Me veio que essa reflexão que é sobre consciência. À medida que você vai tomando consciência, que é esse alinhamento que você trouxe, corpo, mente e espírito, nós vamos ficando mais fortes. Sim. E vamos entendendo o jogo. E empreender um jogo, né? De gente grande. De gente grande, mano. De estratégia. Estratégias. É isso, minha amiga. Sim. E eu trouxe que agora vem minha mente. Eu estou na mentoria, que é o Mastermind, e um dos mentores dizem pra gente, quando eu fui perguntar pra ele como é que seria e se eu estaria pronta pra esse Mastermind naquele momento, e ele me disse, Nilânia, você tem algum problema em andar com pessoas melhores do que você? E me fez pensar, né, Kênia? Mas eu falei assim, muito pelo contrário. Eu quero sentar em mesas que tenham gigantes mesmo, porque eu me torno gigante. Sim. Mas me dá uma consciência, Kênia, que não é sobre ser pessoas melhores. É sobre pessoas mais conscientes. Porque quando eu falo que tem alguém melhor do que eu estou entrando no elo de comparação, né? Exatamente. E aí eu estou escrevendo também sobre isso. Que essa fala dela me trouxe vários... E a gente fala as coisas e não pensa. Eu penso que o jogo do empreender, olhar para o número, que às vezes um tem um faturamento melhor do que o outro, não é sobre isso. É sobre o teu jogo de consciência. Onde é que eu estou aqui, na minha tomada de decisão, que eu estou tomando decisões. São infantilizadas, que é muito comum. São impulsivas, porque também o perfil do influente ele é um pouco impulsivo. Sim. E eu também sou influente, comunicadora, Kênia. Que vai mudando o perfil, né? Quando eu trabalhava no financeiro e analítico. Então, muito analítico. Já fui muito planejadora. Só que a medida vai tornando ambiente, vai mudando o perfil. Hoje, o meu perfil é bem influente. Já tomei decisões impulsivas, sim. E me arrependi depois. Mas também, Kênia, foram as decisões impulsivas que fez avançar. Exatamente. Então, o planejador muito analítico, ele pensa demais. E ele não faz. Porque eu já fui assim. Eu ficava nesse patamar, pensando, esperando o momento certo e não fazia.
E aí, nesse processo de desenvolvimento humano, um dos meus treinadores me disse: enquanto você ficar pensando demais, você não vai fazer. Exato. Pense e age. Então, hoje, eu penso e ajo mais. E depois eu corrijo. Perfeito. E vou corrigindo. Deu errado aqui, então vamos pra cima, vamos corrigir rota. E aí, essa reflexão que eu trouxe, diga para os empreendedores, minha amiga, aqueles mais impulsivos, que abriram negócio e depois, na caminhada, descobriram: não é para mim. O que você diria para eles, minha amiga? Muito bom. Muito bom. Eu adoro essas perguntas. Gente, olha só, minha é amiga. interessante que eu direciono pessoas e a primeira coisa que eu faço é uma análise de perfil comportamental. Primeiro que eu preciso entender aquela mente que está por trás do negócio, se ela é mais dominante, ou seja, se ela é mais impulsiva, se ela é mais executora, se ela é aquela do avanço, se ela é mais influente, ela é mais da comunicação, da inovação, da criatividade, se ela é mais estável, se ela busca mais por estabilidade, segurança, planejamento, ou se ela é mais conforme, é voltada para análise, para precisão, para organização, enfim. E cada um dos perfis, como você falou muito bem, o ambiente ele é capaz de moldar, porque as pessoas, o contexto, tudo vai fazer com que você haja de uma forma mais específica dentro de cada perfil. E todos nós temos todas as características dos perfis. Eu, por exemplo, como uma boa influente, toda a vida tive um pouco mais de dificuldade em questões burocráticas, né? Ah, tinha dificuldade, às vezes, também na questão de fechamento de negócio. Onde estava a falha? A falha estava eu não entender que essas competências eram necessárias para me tomar uma boa gestora e que eu precisava desenvolver isso. O que acontece é que às vezes as pessoas não gostam, elas não se cercam de pessoas boas suficientes para poder dar esse suporte e elas continuam entendendo que estão errando e vão seguindo pro buraco sem buscar ajuda. Que querem caminhar sozinha, porque acho que contratar uma pessoa ou buscar uma consultoria, buscar um conhecimento vai criar dificuldade. Volto a dizer, o resultado que você não tem está diretamente relacionado ao conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, conhecimento é poder. Nós, como empreendedores, precisamos ter uma clareza na nossa mente. A gente precisa ser especialista em algo, isso é fato. Ser especialista em quê? Eu tenho clareza. Hoje eu sou especialista dentro do campo de atuação que eu me predisponho a direcionar negócios. Porém, eu preciso ser generalista em outras áreas. Mesmo que eu não goste, se eu sou a pessoa que sou linha de frente no negócio, eu preciso de entender de gestão, um pouco de financeiro, um pouco de contabilidade, entender de pessoas, entender de outros contextos na empresa. Entender não significa que é você que execute. Então, se você entende, você tem no mínimo relevância para com as pessoas de conversar, de negociar, de tomar as melhores decisões, porque apesar de não executar, mas eu tenho o conhecimento necessário para tomar a decisão. Mas você pode se cercar de pessoas e de arranjos no seu negócio. Não posso contratar alguém, mas eu posso contratar uma consultoria que me dá o suporte. Eu posso ir lá na sala do empreendedor, buscar um apoio, né? De repente eu vou encontrar profissionais lá. Mas o erro das pessoas é que elas não sabem, elas ficam sozinhas batendo cabeça, elas não buscam investir, muitas das vezes, num conhecimento que vai fazer com que elas possam desenvolver essa habilidade, porque quanto mais conhecimento, eu falei dessa visão meio nexialista. O que é o nexialismo? É você ter inúmeros conhecimentos, e esses inúmeros conhecimentos, dentro do nosso cérebro, ele gera uma conexão, uma rede de conhecimentos, de saberes, que o seu olhar relacionado a um determinado ponto é muito exclusivo seu. Né? Eu, por exemplo, sou uma área que estuda da beleza do sistema de pessoas. Imaginem, eu tenho um olhar e uma visão muito exclusiva relacionada a determinados pontos. Antigamente isso poderia ser visto como uma coisa negativa. Mas fulano conhece tanta coisa. Mas assim, todos esses saberes, de uma certa forma, trouxeram características muito importantes. E depois que eu comecei a empreender, eu fui ler sobre empreendedorismo, buscar ajuda, participar de movimentos, de estar com pessoas. A ambiência, ela é extremamente importante. O empresário ele não deveria ser uma pessoa que caminhasse só. Grupos de empresários, as pessoas deveriam estar sempre conversando, trocando ideias, ouvindo o que foi feito ali, o que está dando certo, como é que eu posso fazer. E é justamente ampliar esse repertório que te favorece
na sua melhor capacidade de tomada de decisão dentro dos negócios. Então, o empreendedor é um cara que ele precisa ser especialista no que faz, mas ele tem que ser generalista em várias áreas. Porque ele vai ser o tomador de decisão. Ele vai ser a pessoa que vai bater o martelo. E se ele não tem uma visão do que o outro, mesmo que está lidando com um especialista, aquilo seja bom para o seu negócio, às vezes ele vai tomar decisões totalmente erradas. E quando é ele sozinho, mais ainda. Então, está empreendendo? Vai ler sobre gestão. Não fique só preocupado com o operacional. Sim. Eu acompanho, às vezes, profissionais na área de beleza também, eu tenho clientes de vários segmentos, mas a pessoa se preocupa tanto com o lado de aprender uma nova técnica, de montar, estruturar o negócio e tal, que ele esquece que existe um outro lado que está lá com a cadeira vazia, que é a cadeira do CEO, do diretor, que é a pessoa que está buscando melhorar o time, que é a pessoa que está buscando olhar para as finanças do negócio, de precificar corretamente para saber se está tendo lucro, prejuízo, se a empresa está se pagando, qual é quanto a minha empresa precisa de crescer, o que movimento eu preciso fazer a curto, médio e longo prazo para alcançar o resultado que eu quero ter. Então, essa visão ela só é construída com esses micros, não micro, né, mas vários saberes que dão para esse empreendedor a visão de que ele não pode olhar apenas para o operacional. A empresa dele tem 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Se ele está no operacional, significa que o quê? Se o piloto está servindo cafezinho, minha irmã, quem é que está na cabine? Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, cada um no seu lugar, fazendo a sua porção. O piloto pode até saber servir um cafezinho, mas ele precisa de ter o entendimento que se ele está fazendo isso lá atrás na cabine, a visão de onde está totalmente comprometida, né? Então, é importante que a pessoa ocupe esse lugar, mesmo que ele goste de fazer a parte operacional dele ali. Ok, eu gosto de atender os meus clientes. Tudo bem, não há problema nisso. Mas enquanto você atende, será que a sua empresa está sendo atendida? Porque quem atende a empresa é o CEO, é a pessoa que está na linha de frente, na cadeira número 1 lá em cima. É ele que serve. E o objetivo de quem está numa posição de liderança, e isso é uma posição, que é outra coisa. Sim. Às vezes a pessoa abre o negócio e ela não se coloca na posição de líder. Ela é o 01. Ela é o líder. E ela não desenvolve habilidades de liderança. É outro viés que eu trabalho muito, inclusive a gente vai trazer agora, esse ano ainda, um projeto de trazer um programa de formação completo de liderança, para desenvolver pessoas preparadas para liderar com excelência, né? Então, são múltiplos saberes, não dá para como negligenciar. Você quer ser empreendedor? Estude. Estude, estude, estude. Isso vai fazer a diferença total na forma como você conduz a sua vida e também os seus negócios. Exatamente, olha, empreendedor. Esse programa serve para você. Eu sempre digo, não perca por nada. E outra coisa, Eugênio, já siga, compartilhe com outras pessoas, Sim, manda para sim. seus amigos, clientes, colegas, concorrentes. Que é mentalidade, né, Kênia? Claro, É mentalidade. É muito exatamente. comum as pessoas, essa crença de olhar o concorrente como algo sabotador. Não é sobre isso. Muda a tua mentalidade, porque eu penso que são parceiros. Sim, Todos têm que cumprir um propósito na Terra, sim, todos sim. estão também buscando sobrevivência, buscando pagar as contas, buscando se realizar. Há vários meios. Então é sobre isso. Mas o que você compartilha para as pessoas que não têm essa mentalidade de escassez? Então, o concorrente é o cara que desafia a ser melhor. Se você não tem Exatamente. concorrente, meu irmão, já foi. Você está É na zona de conforto, você já se acha o melhor, você é concorrente seu mesmo, isso. né? Só que não é uma concorrência onde você tem que derrubar o outro. Se você entende que o seu concorrente, ele tá ali, ele te faz pensar com novas ideias, ele te faz ver coisas que talvez você não viu antes. E essa coisa olhada para o lado Sim. saudável vai te fazer ser um empresário muito melhor, muito mais visionário, muito mais à frente, muito mais atento às coisas. Só que, quando eu falo que o seu concorrente tem que ser, se você está no topo, o seu concorrente é você mesmo. Então faça sempre melhor, porque alguém vai chegar e vai encostar e vai querer tomar o seu lugar.
E não é sobre querer tomar lugares, é sobre melhora, é sobre ciclo de excelência, é sobre crescimento, há espaço para todos, há lugar para todos, né? Então é justamente a concorrência que te desafia a ser melhor, a fazer melhor. Enquanto não tem ninguém te incomodando, enquanto você não olha para o lado e fala, poxa, aquele cara tá melhor do que eu. Deixa eu olhar o que que esse cara está fazendo. Deixa eu entender, quem sabe eu posso trazer algo para o meu negócio e eu poder alavancar. Então, assim, olhe com um olhar de que ele é um parâmetro, uma régua, até para você saber. Poxa, eu tô indo bem, ou eu, não, mas olha aqui, eu, de repente está fazendo isso aqui, eu posso melhorar e eu posso avançar. Né? Então é isso, é um comportamento que gera uma competitividade saudável. Você não precisa derrubar o seu concorrente para você ter sucesso. Pelo contrário, o dia que ele já acabou a briga, você não vai ficar ali, ó, eu tô indo, tá tudo bem, não preciso melhorar. E automaticamente o seu negócio também não evolui. Né? Então, negócios que crescem tem sim concorrência acirrada, tem sim pessoas, só que o seu modelo de negócio bem estruturado, sua visão de negócio estratégico, sua cultura bem alinhada, você vai conduzir o seu time sem precisar bater no outro, passar na frente. Vão ali, ó, seguindo, seguindo, seguindo. E é bom a gente ter pessoas, bons concorrentes, sabe? É ruim. Se a pessoa, poxa, se tem um concorrente que é muito fraco ali, não te chega a melhorar nada, sabe? Então, a concorrência boa é aquela que está ali, ó, sempre fazendo com que, opa, eu preciso de estar em aqui, no mínimo, em equilíbrio com esse aqui, né? Então, esse cara, ele tá te ajudando a crescer, ele tá te levando para um patamar um pouco mais elevado. Então, valoriza a boa concorrência. Concorrência. Um bom Ai, ó. concorrente te deixa, ó, lá embaixo, carrega muito baixo. Professora Kênia aqui, viu? Vocês aprendem com Kênia. É sobre aprender, né, Kênia? Verdade. Aprender. E, Kênia, às vezes nós ficamos, eu falo para os empreendedores, tão focados na cadeira que está ocupada, que esquece de olhar para as cadeiras vazias. Eu já fiz teatro, e no teatro tinha uma dinâmica que era ocupe os espaços vazios. Sim. E nós estamos tão acostumados a estar no mesmo espaço que tem gente e esquecer de olhar os espaços vazios. Sim. E o nosso treinador, né, falava assim: tem espaços que não foram ocupados ainda, ocupe. E aquilo chama a atenção. Porque nós temos muita oportunidade. Só que Com não estamos certeza. sabendo olhar. Nos perdemos muito fácil, Kênia. Perdemos a consciência muito rápido. E o que eu convido os empreendedores, inclusive você que nos acompanha, é sentir mais. Sinta mais. Porque aqui fala, a sabedoria divina Sim, sim. fala. E nós ficamos com barulho, essa mente barulhenta e não escuta. Eu tiro alguns minutos do meu dia, de manhã e à noite, para me escutar. Silêncio. E ele aqui via as respostas profundas. Sim. Então, talvez esteja faltando isso. Mas, gente, estamos caminhando. Não queria terminar, mas estamos. O estúdio está encerrando, já são mais de uma hora aqui de gravação. Eu quero convidar a Kênia aqui. Primeiro, Kênia, o que é que você vende nesse momento, fazer essa apresentação comercial e como é que eles podem te encontrar? Claro, então vamos lá, olha. Eu sou mentor e consultora de negócios. Meu foco de atuação é na área de mentalidade, posicionamento, gestão eficiente de pessoas, e aí entra tanto o contexto de equipe quanto liderança, tudo que envolve essa magia de lidar com pessoas de forma eficiente e o processo de vendas. E quando eu falo de vendas, é um processo de vendas que vai para o lado de encantamento, pessoas que realmente querem vender com mais valor, ter um valor mais percebido, gerar uma conexão genuína com o cliente. Então, eu aplico todo esse processo para que empresas possam vender mais, lucrar mais, ter mais resultado, fazendo isso de forma leve e consciente, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você acaba sendo intencional, e a intencionalidade é justamente colocar a intenção de atender o seu cliente da melhor forma, entender as demandas emocionais dele, o que ele precisa, como você pode encantar, como você pode fazer com que ele tome uma decisão mais rápido. E quando você tem essa maestria, esse domínio, fica mais leve e fica até mais gostoso de vender, porque você vai criar não apenas esse jogo do compra e vende, mas é o jogo que gera conexão, fidelidade, um cliente que vai consumir com você por mais tempo. Então,
A minha área de atuação é isso, então eu trabalho tanto no desenvolvimento de empresas, pessoas, times, né? Também faço palestras, agora esse ano a gente está lançando 2 livros que em breve vão estar disponíveis para vocês. Um da parte de liderança e o outro falando sobre cultura da excelência também. E eu tenho os meus canais, né, pelo Instagram, vocês podem me encontrar. O perfil é Kênia Cristina OFC. E lá a gente coloca muito conteúdo voltado para empreendedorismo, para toda essa dinâmica de direcionamento que eu trabalho, como uma forma de ter assim, uma contribuição leve para todas as pessoas que se conectam comigo, mesmo as que são meus clientes ou não, têm acesso a conhecimento e informação através do meu perfil. E a gente está aí com muitos projetos, acompanhe por lá, tenho certeza que algum dos projetos que a gente participa, você pode, obviamente, se conectar. E vai ser um prazer também, viu, Nirlânia, conhecer as demandas desses empreendedores. Geralmente eu oferto, e eu vou deixar aqui também Sim, para os seus telespectadores perfeito. uma oportunidade de quem quiser se candidatar a uma sessão de diagnóstico gratuita comigo. Como Sim, é que é esse momento? Eu tenho todo um processo onde eu avaliar se é o seu momento, porque a pessoa, até para ela poder receber um direcionamento, a gente precisa entender se ela está no melhor momento para isso, porque às vezes a pessoa até gostaria, mas ela não está no momento personal, no tempo, no financeiro, em várias coisas. E dentro desse momento de 30 minutos, é um tempo meu precioso que eu honro com todas as pessoas que participam comigo, com uma entrega de fazer você enxergar onde é que está o problema, onde é que está o gargalo desse negócio. E que a gente pode trazer uma contribuição e fazer esse caminhar mais leve. Entenda a Kênia como se fosse uma sócia de aluguel, uma pessoa que vai caminhar contigo durante o período para que você tenha clareza, para que você tenha um direcionamento correto e que você possa alcançar os resultados, sabendo, dentro daquilo que eu já passei, da expertise que eu passei, que você não vai errar naqueles caminhos, que você vai tomar as decisões mais assertivas. E basicamente é isso, o meu trabalho, a gente está aí. Quem quiser participar, tá com o telefone pode também? me Que eles chamar possam. pelo Instagram que eu deixei, que é o Kenia Cristina UFC, ou Sim, então pelo meu WhatsApp empresarial, que é o 77 991068593. Repetindo, sim. 77991068593. E claro, vai ser um prazer poder contribuir para o crescimento de cada um desses profissionais e empresários. Precisamos de fortalecer nossas redes de apoio, né, Nirlânia? Sim. Parar de caminhar sozinhos e entender que se a gente encontra pessoas no caminho que têm o mesmo propósito, objetivo de crescimento que a gente, essa troca torna tudo muito mais leve. Então, eu estou aí para poder ser uma escuta profissional e uma pessoa que realmente vai poder apoiar nesses desafios. Muito bem. Kênia, quais são as considerações finais que você deixa aqui para o nosso público que está nos acompanhando? Bom, é sobre isso. Cuidem de vocês nas 3 esferas que a gente falou: corpo, mente, espírito, fortaleçam. Um empresário precisa ter energia, precisa ter vigor, precisa estar à frente das outras pessoas, porque lidar com pessoas, com times, com mentes diferentes vai te tomar muita energia. Então, um corpo que seja fortalecido, uma mente fortalecida, um espírito fortalecido, certamente vai lidar com esses desafios com muito mais facilidade. Ou seja, fácil nunca vai ser, mas, ou seja, vai ser desafiador. Só que quando você está preparado, você consegue fazer isso de forma mais leve. Estudem além daquilo que você atua. Aprenda um pouco sobre todas as áreas que compõem a arte de empreender, né? Isso é algo que você vai tecendo saberes e com o tempo você vai alcançando a maturidade necessária para poder levar o seu negócio para o próximo nível. Então, estudar, buscar ajuda, se aliar a pessoas que possam te ajudar na caminhada, isso é extremamente importante. E outro ponto, buscar uma ambiência de pessoas que estão no mesmo caminho que você. Ande com pessoas, sente-se com pessoas, estejam em ambientes, participe de eventos, invista em network de qualidade. Isso faz muita diferença, né, Nirlane?
Se você é mulher, fale de dinheiro com as suas amigas, não tenha vergonha de falar, de dizer. Nós precisamos de desconstruir isso, nós precisamos de colocar ambientes onde falar de dinheiro, de prosperidade, de crescimento, seja algo saudável e positivo. E que todos possam fazer isso. Então, para isso, a gente precisa realmente ter uma mentalidade de sucesso, andar com pessoas que têm mentalidade de sucesso, porque isso vai te nutrir de energia, de conhecimento, de ambiência, de força, para que você possa chegar em lugares onde você realmente deseja. Porque todo mundo abre um negócio para crescer, todo mundo sonha em construir algo grandioso. Só que esteja nesses lugares, né? Ou seja, seja o menor da mesa. É muito bom. É desconfortável no primeiro momento, mas assim, quando você é o menor, você tem espaço para crescer, você tem espaço para expandir, né? Quando você é o que sabe mais, que entende mais, é o que entrega mais conhecimento, ali já não é mais seu lugar. Então, voe mais alto, busque novos espaços, novos caminhos, parcerias. Sempre falo, não precisa ser sozinho. Busque parceiros. Pare de ser aquela pessoa cansada que fica fazendo tudo só, né? Então, assim, é fazer um esforço inteligente no seu negócio. Ter estratégia, o conhecimento, a energia que você precisa para poder seguir. E no mais, fé em Deus, né? Fé em Deus, amiga, que realmente já deu tudo certo. Então, é visualizar sempre o sucesso e não a derrota, entendendo que nosso cérebro ele não tem esse discernimento do que é verdadeiro, do que não é, do que você pensa. Tudo que você pensa, né, ele vai criar em você sentimentos, vai produzir em você sensações. Se você pensa que você é uma pessoa incapaz, pobre, uma pessoa escassa, o seu cérebro já internalizou aquilo. Se você, na sua mente, entende que você é uma pessoa de sucesso, de resultado, próspera, tudo isso faz com que você crie um movimento, sentimentos, atitudes positivas para você alcançar o que há de melhor, né? Então, tudo isso está dentro do nosso contexto emocional e espiritual. Cuida das três esferas que vai dar tudo certo. É isso. Keila, muito obrigada por essa contribuição, esse transbordo. É sobre isso. Aprender e transbordar, multiplicar, não segurar os talentos. Então, Jesus já falava isso, não segure talento. Verdade, verdade. E muito obrigada. Quero agradecer assim, a cada um de vocês que esteve conosco. Muito obrigada. Não esqueça de compartilhar, de escrever nos comentários também o que você aprendeu aqui hoje. Escreva aí qual foi o seu maior insight dessa entrevista, o que você aprendeu, o que você decide fazer a partir de hoje. E esse é o programa, encerramos nosso podcast do zero ao empreendedorismo. Um beijo e até o próximo encontro. Minha amiga, obrigada.